Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, é tão importante saber que precisamos de tempos em tempos na viagem da nossa vida, nas rotas dos aviões, eles estão sempre acertando o rumo, estão refazendo a sua rota e nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Alinhando os ponteiros nos fala de tempo, alinhando os ponteiros nos fala de alinhamento com os céus, a terra e os céus. E este alinhamento está sendo feito através da palavra de Deus. Isto mesmo. Temos estudado sobre o criacionismo científico, temos estudado sobre a veracidade, a historicidade, a importância da palavra de Deus. Temos estudado sobre a verdade absoluta das Escrituras. A ciência com seus conceitos que vão e vêm, a Bíblia continua dando a verdade absoluta. Nunca a ciência pôde contradizer a palavra de Deus. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema dentro da criação, a separação das águas. O que isso tem a ver conosco? O que significam estas águas e por que eu tenho de saber a respeito disso que está na Bíblia? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus, para confirmar e consolidar a sua fé em Cristo Jesus e na palavra do nosso Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra de Deus é fiel, ela é digna de toda aceitação, ela é única, ela é absoluta. Então, há muitos detalhes na palavra de Deus que às vezes nos passam despercebidos, às vezes não compreendemos tão bem, mas é preciso romper na presença de Deus, é preciso buscar o significado, é preciso ver as evidências, as provas da criação do Deus Todo-Poderoso através da ciência. Não, a Bíblia não precisa ser provada. Não, a ciência vai buscar a verdade. E cada vez que a ciência encontra a verdade e postula leis da natureza, ela bate um martelo dizendo: a Bíblia tem razão. A Bíblia tem razão. Está isto já nas Escrituras. Bem, sobre a separação das águas, nós vimos em Gênesis capítulo 1, do verso 6 a 8, o que está escrito. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Bem, aqui nós vamos ver Deus fazendo separação das águas. Primeiro, ele faz uma separação das águas no firmamento e separa águas e águas. E aqui, debaixo do firmamento. Haverá água acima aí dos céus? Haverá água neste universo acima do planeta Terra? Onde haverá água? Bem, nós sabemos da existência de água no universo. Muitos dizem assim, onde há água, há vida. Não, onde há água, pode haver vida, porque a vida precisa de água, não é verdade? Onde há água, pode haver vida, mas onde há água, há água. Os cometas, por exemplo, são grandes massas de água, não simplesmente H2O, outra constituição aí, água. O planeta Terra, nós temos aqui a água H2O nos 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Nós temos a água acima aí nos céus, a água no estado gasoso, formando as nuvens.
Nós temos a água nas geleiras, nos nossos polos ártico, na Antártida. Nós temos a água na forma de gelo, no estado sólido. Nós temos a água no estado líquido, nos grandes oceanos, água salina, água salgada. E nós temos água doce, ou seja, água potável, água que corre das montanhas, nos rios, formando lagos. Nós temos água doce. Água nos 3 estados no planeta Terra. E nós temos o ciclo das águas no planeta. A água que ela evapora, forma as nuvens, se precipita como chuva. Nós temos a água aqui bem separadinha. Águas e águas. Salgada, doce, estado sólido nas geleiras, estado gasoso nas nuvens. E assim se fez. Esta separação aconteceu no 2º dia da criação. Vamos ver, a palavra diz que dos mares e da terra. A terra ele chamou de porção seca. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. A porção seca ele chamou terra. E ao ajuntamento das águas, mares. Aqui, no 1º capítulo de Gênesis, nós já temos um conceito que a ciência hoje, ela tem definido, ela já sabe, e já temos estudos a respeito disso, desta busca da verdade, que a palavra de Deus já nos dizia, uma porção seca só. Ou seja, no início, quando Deus criou a Terra, Ele não criou com 5 continentes como nós temos hoje, mas era apenas um continente. Um continente com a mesma, vamos dizer, mesmo clima, temperatura, um continente bem harmônico, harmonioso. Nós temos então uma porção seca. E essa porção seca, ela é chamada na ciência de Pangeia. O que é a Pangeia? A Pangeia é exatamente quando se juntam todos os 5 continentes como um grande quebra-cabeça. Você tem aí a Pangeia e um único oceano chamado de Pantalassa. Aí está a Pangeia e Pantalassa, exatamente o que o Senhor nos diz nas Escrituras. Em 1912, o alemão Alfred Wegener publicou a teoria da deriva continental, que defendia a existência de um continente único no passado. Wegener deu origem aos seus estudos na constatação da similaridade geográfica dos continentes, mas utilizou outras evidências para provar a sua teoria. Então, 1912, isso já no passado mais remoto, já havia essa ideia, mas agora, no século XX, é que veio essa ideia, é que tomou forma a questão da Pangeia e da Pantalassa. A Bíblia diz isso. A Bíblia nos afirma que no início era uma só porção seca, um só continente. Não havia animais adaptados a uma região, a outra, todos estavam juntos num único continente. Ou seja, antes do dilúvio, os animais que estavam aqui, eles podiam entrar na arca 2 a 2, porque estavam aqui representantes das espécies. Representantes das espécies. Então, nós temos desde 1912 esta evidência científica do que a Escritura nos diz no 1º capítulo da Bíblia. Você pode ter orgulho de ter a Bíblia nas suas mãos. Quando você entrar para a faculdade, quando você der aula na faculdade, você pode dizer, olha, a Bíblia já falava da Pantalassa,
já falava da Pangeia. A Bíblia já falava no primeiro capítulo que no início havia um só continente, que no início havia um só mar, ou os mares todos num só grande mar. E nós vamos ver que Deus criou a terra, fez a separação das águas para povoar as águas com animais. Animais marinhos. Então, os seres vivos começam realmente primeiro na água. Aí estão os animais, uma fauna riquíssima, uma flora riquíssima nos nossos oceanos e em todos os ajuntamentos de água na Terra, no planeta. Nós vamos ver que Deus, quando criou a Terra, quando criou os céus e a Terra, Deus fez tudo com muita ordem. Deus criou de uma maneira perfeita, num cronograma absolutamente viável e perfeito. Nos 3 primeiros dias, Deus fez o preparo para os 3 últimos dias da criação. No primeiro dia, Ele cria a luz. Haja luz, disse o Senhor. E exatamente dos 3 últimos dias, no primeiro dos 3 últimos dias, ou seja, no 4º dia, Deus cria os astros que precisavam da luz. O sol, a lua, as estrelas, o universo. Haja luz. No 2º dia, Ele faz separação da terra, da porção seca e das águas, para que no 5º dia, ou penúltimo dia, Ele possa povoar as águas, enchê-las de peixes e de animais marinhos. Como está escrito em Gênesis 1, 20 a 21, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus, então, trouxe as águas, a separação das águas, e água salgada, água doce, água dos oceanos, água dos rios, água dos lagos, águas que correm da montanha, as fontes, os córregos que formam os grandes rios. Deus fez essa separação no 2º dia, para que as águas se enchessem de animais marinhos. Animais marinhos, tanto no mar quanto na água doce. Nós temos os animais de água doce, nós temos os animais de água salgada. Deus fez assim, Ele preparou tudo para os grandes animais marinhos e os pequeninos também. Ele disse: povoem-se, povoem-se. E nós vemos que essa separação, não vamos entrar aqui no mérito da questão das águas acima do firmamento, águas no universo. E muitos naturalistas dizem que a água da Terra poderia ter vindo de um cometa, do choque de um cometa aqui na Terra, mas a água do cometa é diferente da nossa água. E como teríamos tanta água? A Terra, 2/3 da superfície do nosso planeta é água. E tudo quase é 2/3, né? Nosso corpo humano, 2/3 dele é água. Água. Então, nós vamos ver um pouquinho de águas aqui na Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos fala de águas logo no início da Escritura. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas para gerar vida. Vida, o Espírito de Deus está bem ligado à água. A própria água é símbolo do Espírito Santo. A própria água na Bíblia é símbolo da Palavra de Deus, que nos alimenta, que nos fortalece. Mas a Bíblia nos fala das águas de Meribá.
ou águas de contenda. Em Números capítulo 20, verso 11, nós lemos: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Aqui, quando o povo estava no deserto, nós vemos que por 2 vezes Deus tira água da rocha para o povo beber. A primeira vez Deus disse a Moisés: fere a rocha com teu bordão. Porque tudo na terra, tudo aqui no Antigo Testamento é sombra do mundo espiritual. E aquela rocha simbolizava Jesus e a palavra de Deus. E aquele ato de ferir Jesus, para que dele fluíssem águas vivas, vida para o povo, saúde para o povo. Ali simbolizava o ato de Jesus ser ferido na cruz, para que dele fluísse vida. E não só isso foi uma figura, como realmente aconteceu com Jesus ali na cruz. Ali na cruz, Jesus foi crucificado, foi pregado entre 2 ladrões. Jesus ali, ele teve suas mãos e os seus pés transpassados pelos cravos. Mas a Bíblia nos fala também que para provar, admitir, confirmar o óbito de Jesus, um soldado romano trouxe uma lança e feriu o peito do Senhor, abriu, perfurou o coração de Jesus, atestando o seu óbito. E do lugar onde entrou a lança, saiu sangue e água. Sangue e água. De Jesus fluiu a vida eterna. A Bíblia nos fala de águas amaldiçoantes. Em Números 5, verso 19, uma mulher suspeita de adultério, está escrito assim: o sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas e amaldiçoantes serás livre. Se uma mulher fosse suspeita de adultério, o sacerdote, ela era levada ao templo, ao sacerdote, ele pegava um copo de água corrente, e pegava o pó da terra, o pó do tabernáculo, jogava dentro daquele copo e dava para a mulher beber. Soltava ali a cabeleira, não é? Que era o símbolo da sua submissão, e ela bebia. Se ela traiu o marido, ele dizia: essas águas vão transformar em maldição, vai descair a sua coxa, seu ventre vai inchar, e você é culpada. E ela tinha de dizer: imunda, sou imunda. Águas amaldiçoantes. Mas Jesus se encontra em João capítulo 4 com uma mulher que já estava com o 5º homem. Ela teve 4 maridos e esse 5º não era um casamento legal. Ou seja, ela não era uma pessoa que estava andando correta, estava em adultério. Se o seu casamento não era legal, era adultério. E Jesus podia dar para ela água amaldiçoante. Mas olha o que está escrito no verso 13 e 14 de João 4. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus ofereceu para aquela mulher água viva. Ele diz que seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus não nos dá água amaldiçoante. A Bíblia termina de uma maneira linda falando de águas. Em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. O Senhor te oferece hoje água viva, salvação. Você quer? Feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, quero te entregar a minha vida
e o meu coração. Quero beber desta água viva e viver em alegria, em paz, em salvação diante de Ti. Lava-me, perdoa-me e dá-me do Teu Espírito Santo. Eu quero ser inteiramente Teu. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus nos dá água viva. Que você possa beber desta água, vivendo na presença do nosso Deus. Que você possa experimentar esta água viva. Não águas amaldiçoantes, não aquilo que nos leva para o mal e a tristeza, mas experimentar água viva. Deus te abençoe ricamente, que você possa viver esta realidade e cada dia da sua vida amar ao Senhor. Deus te abençoe até o nosso próximo programa, no próximo encontro aqui, alinhando os ponteiros na presença de Deus. Deus te abençoe.